Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Igor. Douglas, tu é o cara da Defesa Civil em Palma-Sola e por formação tu também é geógrafo. Hoje, dia 29 de abril, Palma-Sola, assim como vários municípios da região, estão enfrentando um momento de estiagem. Nós estamos aqui no Cerro Azul, Isso. certo? E a gente está vendo que o rio não baixou tanto assim. Como é que se explica isso? Igor, pessoal, explicar um pouquinho para vocês. Nós estamos no mês de abril, historicamente é o nosso mês mais baixo. Dos 12 meses do ano, o mês de abril, na sua média histórica, isso é comprovado por análises que foram feitas agora no levantamento do nosso estudo de bacia hidrográfica. Aqui, para o pessoal entender a parte técnica, a gente compõe a bacia hidrográfica 01 aqui do estado de Santa Catarina. E historicamente, os nossos rios no mês de abril, é isso aí que acontece com eles. Eles estão na sua cota mais baixa. Tiveram algumas chuvas mal distribuídas ao longo de 2020, mas nós tivemos um peso maior sobre a estiagem no ano de 2019. Desde junho do ano passado nós não temos chuvas significativas. No jargão popular, aquela chuva que mexe com a água. E isso está refletindo Douglas, na bacia, né? quando tu fala de cota mais baixa, em que momentos nós temos as cotas médias e altas? Para eu não precisar definir um volume. Que eu queria saber assim, a quantos centímetros abaixo do normal ele está? A gente pode dizer que aqui ele está 30 centímetros, 15 centímetros abaixo do normal, porque ele forma alguns poços, né? É difícil você mensurar um rio como um inteiro, porque alguns pontos ele vai estar mais seco, porque ele vai ter a geomorfologia do terreno, vai ter água que vai parar num poço ou que ali, mas entre 15 e 30 centímetros mais baixo. Na cota mais alta, que é lá no mês de setembro, começa a subir no mês de setembro, e o nosso máximo é em outubro, aí ele já começa a ter uma fluidez mais de água aqui, porque a gente tem uma oferta maior de chuva. Historicamente, o mês de outubro é o nosso mês mais chuvoso. Muitas pessoas vão dizer assim, olha, tem a enchente de São Miguel. Fica tranquilo que quando se aproximar o dia de São Miguel vai ter enchente. É porque historicamente são os meses setembro e outubro onde a gente tem mais chuva mesmo. E o que aconteceu nessa estiagem? No ano passado, 2019, não foi isso que aconteceu. Não houve chuva em outubro. A gente teve um prolongamento da estiagem que começou em junho e a gente foi começar a ter um volume de água só mais na metade de novembro até próxima do Natal, depois alguma coisa em janeiro, fevereiro ali no Carnaval, para o pessoal se lembrar, e depois não tivemos mais chuvas significativas aqui. Ok, Douglas, já que está me falando aqui sobre o volume, tu consegue, não sei se de cabeça você vai saber me dizer, sobre os nossos índices pluviométricos. Choveu quantos milímetros nesse mês de abril em relação a abril do ano passado? Ou se eu pegar o primeiro quadrimestre desse ano em relação ao primeiro quadrimestre de 2019? Tu tem dados que a gente possa estabelecer como paralelo? A gente tem algumas anomalias. Em maio do ano passado, nós chegamos a ter volume na casa dos 500 milímetros no mês de maio, para um mês só. Depois do mês de maio, de junho até agora, abril, até hoje, 29 de abril, quando a gente está fazendo essa entrevista, nós temos uma deficiência no volume de chuva regular de 600 milímetros. Quer dizer, deixou de chover 600 milímetros para esse período. E isso é o que está afetando diretamente, principalmente aqui no município de Palma-Sola. Então, nós temos aí uma média histórica entre 2,100, nos seus picos maiores até 2,200, 2,400. E aí agora você tira 600 milímetros dessa média histórica e a gente já começa a ter os reflexos da estiagem. Ok. Como reflexo da estiagem, o que a gente é sabido no município de Palma-Sola, estamos aqui bem próximos à linha Brasil. É preciso abastecer, trazer caminhão-pipa para cá. Primeiro sobre o abastecimento à população. O que a Defesa Civil, o que vocês estão conseguindo fazer para atender a população, seja ela do interior ou até mesmo da cidade? Bom, a gente tem um conjunto de ações ali. Nós temos a cooperativa, a Cooper Palma-Sola, em que a prefeitura alugou um veículo deles lá para fazer essa distribuição de água no interior, um veículo que estava excedente, lá é um caminhão com um tanque de inox, que é o apropriado para a distribuição de água potável. Nós temos o auxílio do batalhão da cidade, do Corpo de Bombeiros, que também disponibilizou mais um caminhão para esse abastecimento, e a Casan, que é parceira, porque a gente pega toda essa água, é uma água tratada, e distribui para a zona rural. Em média, a gente está levando por mês em torno de 480 a 500 mil litros para 64 famílias aproximadas que estão sofrendo por falta de água. Ok, Douglas, a caminho aqui do Cerro Azul, paramos em algumas propriedades, numa delas você me mostrou um exemplo que não serve como exemplo.
que é a situação que nós ainda temos muitos produtores que permitem que o seu plantel entre dentro daquele pocinho pequeno do bebedouro lá. Que orientação que vocês dão a esses produtores? O ideal é que o produtor isole esse bebedouro, né? Esse é um bebedouro feito, escavado pela máquina, pelo equipamento. Isole esse bebedouro, faça o encanamento para um tanque adjacente ao bebedouro, coloque uma boia para que o animal não faça o pisoteio dentro do bebedouro, não urine, nem defeque lá, não seja um transmissor e a qualidade da água não baixe muito, que é o que está acontecendo agora. Então, além do animal compactar o solo, quando ele está dentro desse bebedouro, ele está fazendo todas as suas defecando e urinando, ele está transmitindo para o resto do rebanho. Isso diminui a qualidade da água e acelera também a evaporação desse bebedouro. Então, porque o solo começa a ser revirado, começa o lodo a aparecer mais, então ele vai ter bastante problema no manejo. Então, o ideal é isolar o bebedouro, que esse bebedouro tenha uma proteção, se for possível, é claro, né? A gente sabe que nem sempre é permitido, porque a gente tem um tipo de terreno muito acidentado, por vezes não acontece, mas o ideal seria uma proteção de uma mata ciliar para auxiliar na conservação desse bebedouro, não tão à luz para não ter a proliferação de algas, para não ficar aquela água verde, né, esverdeada, tudo isso baixa a qualidade. E as pessoas precisam entender que a gente exporta aqui para várias regiões do Brasil e o nosso principal produto é o leite para o pequeno agricultor e a principal composição do leite é a água. Então a gente precisa da água para a produção do leite. Então isso afeta diretamente, não só na questão do animal, da sanidade do animal, mas também na qualidade do leite e no preço que o produtor vai receber. Por vezes é um prejuízo até muito maior, né? Então, e ainda mais nesses tempos mais pesados que a gente está vivendo. Okay. Para finalizar, Douglas, tu já sinalizou isso, infelizmente não há previsão de volume de água expressivo para o mês de maio. Ficamos na torcida para que venha em junho? Olha, os modelos, e aí a gente está falando de futurologia, gente. Isso fique bem claro. Eu não tenho acesso a isso, o que vai acontecer futuramente. Mas os modelos matemáticos sobre climatologia dão a entender que as chuvas mais significativas serão em agosto. Então nós temos ainda 3 meses pela frente em que a gente vai ter a cada 10 dias, a cada 8 dias, 20 milímetros, 30 milímetros, por vezes uma célula mais forte que despeje 70 milímetros, mas logo se dissipa. Então não são chuvas, no jargão popular, que vão mexer com a água. Então a gente ainda vai ter que passar por uma reestruturação, pelo apoio da Defesa Civil no abastecimento das pequenas propriedades e por uma adequação dessas pequenas propriedades para o manejo. Só a gente adequando o manejo a gente vai conseguir passar sem maiores percalços por esse período que ainda se avizinha. E aí a gente fala lá com os meninos dos agentes lá, que a gente já está fazendo aniversário na estiagem, porque as chuvas significativas, as últimas foram em maio de 2019. Hoje é 29 de abril, já o mês que vem a gente vai completar praticamente um ano sem chuvas fortes aqui na região. Mesmo assim ainda conseguimos passar, né? O nosso produtor é um cara valente, o pessoal não desiste, né? Nossa população ela trabalha unida e a gente está conseguindo dar a volta mesmo com todo esse percalço aí da estiagem. Tá certo. Lembrando, para você que é da cidade, seja de Palma-Sola ou das cidades vizinhas, que nas cidades, exceto Anchieta, as demais cidades não estão enfrentando sérios problemas no abastecimento à cidade, mas é importante que faça uso racional da água, que se evite lavar residência, lavar carro, que se use a água mais para consumo.